iremos ver uma modalidade de transporte passivo chamada osmose. Lembrando que transporte passivo é aquele que ocorre sem o consumo de ATP por parte da célula. Então, as moléculas, elas precisam atravessar a membrana plasmática e a membrana plasmática, ela é constituída de fosfolipídio. Lembrando que o fosfolipídio se organiza em bicamada e isso cria um campo hidrofóbico no meio da bicamada. Este campo hidrofóbico, ele funciona como uma espécie de barreira para o trânsito livre de substâncias hidrofílicas. Então surge uma pergunta: como as substâncias hidrofílicas alcançam o compartimento intracelular? Porque a célula, ela precisa de substâncias hidrofílicas importantes, como por exemplo a glicose. A glicose é uma molécula polar. Por outro lado, ela também produz substâncias nocivas que são hidrofílicas. E essas substâncias hidrofílicas, elas precisam sair da membrana plasmática. Ora, a membrana plasmática, ela não é só constituída de lipídio, ela possui proteínas mergulhadas nessa bicamada de fosfolipídios. Então, as substâncias hidrofílicas, elas vão transitar pela membrana plasmática através dessas proteínas. Lembrando que essas proteínas, elas são altamente específicas, ou seja, elas permitem a passagem de íons específicos ou moléculas específicas ou um repertório de moléculas quimicamente próximas. Então, não é qualquer substância hidrofílica que passa por uma proteína. Existem proteínas que são específicas à passagem de sódio. Existem proteínas que são específicas à passagem de glicose. São exemplos que demonstram a especificidade dessas proteínas quanto à molécula que irá passar por elas. Mas quando a gente fala de osmose, nós estamos falando do deslocamento de solvente e não de soluto. Então, no primeiro momento, vimos o processo de difusão simples. No processo de difusão simples, nós temos o deslocamento de soluto de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Nesta aula de hoje, nós vamos ver o comportamento do deslocamento das moléculas de água ao longo da membrana plasmática. Bom, é reconhecido que as moléculas de água, elas atravessam em pequenas quantidades pela camada bilipídica. Por quê? Porque a molécula de água, ela é parcialmente carregada, ela apresenta regiões parcialmente carregadas. Sabemos que a molécula de água, ela se forma pela associação do oxigênio com dois átomos de hidrogênio, sendo que eles estão ligados por uma ligação do tipo covalente, onde há o compartilhamento de elétrons. Então, o oxigênio está compartilhando um elétron junto com o hidrogênio. Só que, no caso da água, este compartilhamento de elétrons entre o oxigênio e o hidrogênio é desigual. Ou seja, o par de elétron compartilhado está muito mais próximo do oxigênio do que do hidrogênio. Isto cria regiões carregadas parcialmente.
No caso do oxigênio, como os elétrons permanecem muito mais tempo na sua órbita, então a região da água onde tem o oxigênio há uma carga negativa, ou seja, é carregada negativamente. Enquanto que a região onde se situam os hidrogênios há uma carga parcial positiva. Seria esse o entendimento básico da formação da molécula da água. Ora, a presença parcial dessas cargas fazem com que a molécula de água encontre uma verdadeira barreira para a travessia na parte lipídica da membrana. Porque no centro da membrana estão as caudas de hidrocarbonetos dos ácidos gráficos, dos fosfolipídios nesse caso. Então, essa região é uma região nitrofóbica. As moléculas parcialmente carregadas ou carregadas como os íons encontram um verdadeiro obstáculo para passar por esse centro hidrofóbico. Agora, algumas moléculas de água, em pequenas quantidades, elas conseguem atravessar essa bicamada por serem dotadas de uma velocidade que atravessa o interstício desses fosfolipídios. Então, se uma molécula se comportar, no caso do tamanho da água, pequena e parcialmente carregada, se comportar como se fosse um projétil, ela consegue atravessar essa membrana plasmática, mas em pequenas quantidades. Foi descoberto proteínas específicas na membrana plasmática com a função de permitir a passagem de moléculas de água. Essas proteínas foram chamadas de aquaporinas. São verdadeiros poros de água. Bom, então como funcionam as aquaporinas? Elas funcionam permitindo a passagem de moléculas de água. Quando nós falamos em osmose, como um processo de transporte passivo, o solvente vai sair do compartimento onde ele está mais concentrado para o compartimento onde ele está menos concentrado. Então, de acordo com a concentração de soluto, nós vamos ter quantidades de moléculas de água diferente entre dois compartimentos. Vamos supor que, neste caso, o compartimento intracelular está muito concentrado em soluto, ou seja, existe mais soluto no compartimento intracelular do que no compartimento extracelular. Por uma lógica, nós podemos ver que, neste caso, existe mais molécula de água no meio extracelular do que no meio intracelular. Ora, considerando um processo de transporte passivo, a substância sai de onde está mais concentrada para onde está menos concentrada. Então, nesta situação, a água, existem mais moléculas de água no meio extracelular do que no meio intracelular. Então, a água vai entrar na célula. Numa situação inversa, ou seja, numa situação onde a quantidade de soluto é maior no meio extracelular do que no meio intracelular, nós veremos que a água agora, ela tende a sair da célula, ao invés de entrar. Então, quando eu estou comparando dois compartimentos, irá haver deslocamento de moléculas de água
daquele compartimento onde há mais molécula de água para o compartimento onde há menos molécula de água. Existe um critério de classificação das soluções quanto à quantidade de soluto. Então, aquela solução que apresenta menor quantidade de soluto em relação a uma outra, ela é chamada de solução hipotônica. Aquela solução que tem maior quantidade de soluto em relação a outra que está sendo comparada, se chamará solução hipertônica. Então, existe um sistema de classificação quando nós estamos abordando o assunto osmose. Essas soluções, elas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de soluto. É claro que é um critério de comparação. Então, estou comparando duas soluções. Aquela que tem menos soluto, portanto, terá maior quantidade de moléculas de água, é chamada de solução hipotônica. Aquela que tem maior quantidade de soluto e menos quantidade de moléculas de água será chamada solução hipertônica. Ora, o fluxo de moléculas de água entre dois compartimentos separados por uma barreira permeável somente à molécula de água se dá da solução hipotônica para a solução hipertônica. Então, as moléculas de água, elas saem da solução hipotônica para a solução hipertônica. É um transporte passivo porque depende da energia cinética da molécula, do solvente, no caso a água, respeita um gradiente de concentração, ou seja, sai de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, e para que a osmose ocorra, a barreira que separa as duas soluções tem que ser permeável ao solvente. No caso da célula, esta barreira é a membrana plasmática. Então, a partir de agora, iremos fazer uma demonstração experimental da osmose. Bom, o procedimento experimental que iremos realizar agora, ele consiste em cortar a batata na transversal, formar uma espécie de cavidade, tirando essa parte do interior da batata, que é a reserva de amido, dessa estrutura. Então, uma vez feita a cavidade, deve-se secar esta cavidade. Então, secamos essa cavidade e a partir de agora iremos adicionar um soluto nesta cavidade. Neste caso aqui é o sal. Então, adiciona-se o soluto na cavidade da batata e vamos deixar essa batata em repouso para verificar o que vai ocorrer. É claro que em procedimentos experimentais deve haver uma situação controle. Então, na verdade, utilizamos aqui duas batatas, pegamos essas duas batatas, cortamos ela na transversal, fizemos a cavidade e criamos 4 condições experimentais. Na primeira condição experimental, nós não adicionamos nenhum soluto nesta cavidade. Será o nosso controle. Na segunda condição experimental, nós adicionamos sal.
Na terceira condição experimental, adicionamos açúcar e numa quarta condição experimental, adicionamos sal e açúcar. Então, deixamos em repouso por aproximadamente 15 minutos, 20 minutos e agora vamos ver o que aconteceu. Qual o resultado desse experimento? Bom, na situação controle, como se era de esperar, essa cavidade permaneceu vazia. É uma cavidade onde não verificamos a presença de água. Agora, na situação onde foi adicionado sal, há a presença de água. A água, ela enche a cavidade. Isso ocorre também para a condição experimental que tem o açúcar e para a condição experimental que foi adicionado sal e açúcar. O que aconteceu? Como podemos explicar esse fenômeno? Ora, quando adicionamos sal, açúcar ou sal e açúcar nesta cavidade, nós criamos uma situação hipertônica. Lembrando que, ao adicionar sal, nós aumentamos a concentração de soluto e agora a água que está no interior das células da batata, elas vão sair e vai preencher essa cavidade, justificando a presença de água nestas cavidades. Então, está aqui demonstrado a ocorrência do fenômeno conhecido como osmose. Situação prática. Como no nosso dia a dia podemos observar uma situação prática da osmose? Nos casos de conservação alimentar. Então, existem procedimentos de conservação da carne, por exemplo, onde há o salgamento dessa carne. Então, ao adicionar sal nesta carne, as bactérias que tentarem se instalar ali, elas vão estar no ambiente hipertônico. Então, a água começa a sair do interior da célula dessas bactérias, havendo uma desidratação severa dessas bactérias, e aí elas não conseguirão sobreviver. Isto por quê? Porque a carne, a superfície dela, está hipertônica em relação ao interior da bactéria, que neste caso é o meio hipotônico. Uma outra situação prática para finalizarmos é o caso da salada. Não se deve temperar a salada muito tempo antes de servir essa salada. Por quê? Porque a salada será servida murcha, uma vez que a presença de sal na salada provocará a saída de água do interior das células da alface. Então, até a próxima aula, onde nós iremos estudar transporte ativo.